Amém. Boa noite, pessoal. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Pessoal, nos últimos encontros a gente já falou dos 3 primeiros capítulos, né? E para esse último dia, então, sobrou os 3 últimos. O que eu vou fazer? Eu vou pular essa metodologia que a gente estava adotando de quase versículo por versículo, para a gente passar para blocos maiores mesmo, e alguns temas eu vou saltar. Mesmo que eles estejam nos slides, depois vocês vão receber o material, vocês podem consultar com calma, dar uma aprofundada. Mas, principalmente aqui no capítulo 4, Paulo vai reafirmar a tese da carta, né? De que a salvação ela é exclusivamente, né, pela graça, pela fé em Jesus Cristo. Que as obras são totalmente sem efeito quanto à salvação, as obras humanas, né? A obra de Cristo ela é suficiente. Esse é o argumento-chave e que os gentios aqui da Galácia não deveriam se apegar a nenhuma tradição judaica, a confiar em nenhum cumprimento da lei ou legalismo, nem se circuncidar, para achar que estariam agradando mais a Deus ou que precisariam fazer essas coisas para serem salvos. No capítulo 4, ele vai reafirmar essas coisas, vai dar outros exemplos, vai comparar, por exemplo, a questão de Ismael e Isaac, Agar e Sara, né? Como os filhos da promessa e os filhos da lei. A gente não vai trabalhar isso hoje, tá? Mas vamos pegar algumas coisas que vão rodeando isso aí. Por isso, eu já coloquei aqui que é uma novidade para a gente, o verso 4 do capítulo 4. Hoje também a gente vai ler menos um pouquinho, tá? Mas vamos ler aqui do 3 até o 7, só para a gente pegar o contexto. Quem pode ler para a gente? Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filho, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Portanto, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por Deus. Isso. Vocês já viram isso em Romanos, né? É muito parecido com o que Paulo fala da adoção, é quase ele citando ele mesmo, né? Gálatas veio primeiro, depois Paulo cita em Romanos, mas na hora que a gente estuda a cronologia é outra, então vocês já viram isso em Romanos. Mas tem uma coisa importante aqui, ó, que é o termo plenitude dos tempos, que aparece aí no verso 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Vamos fragmentar esse verso aí, olha. Primeiro vamos pensar em plenitude do tempo. Quando a gente estudou o panorama do Novo Testamento, a gente pegou esse versículo para trabalhar e a gente falou sobre o contexto mundial que Deus preparou para que Jesus viesse, né? Como foi favorável para os planos de Deus que o Império Romano tivesse governado a maioria da região da Europa, Ásia e África, para que o reino de Deus depois se expandisse através da pregação do Evangelho nesse território que já era seguro, já era protegido pelo território romano, já era unificado em uma só língua, né? A parte sul ali falava o grego, a parte norte falava o latim, de maneira que tudo isso facilitou a comunicação do Evangelho. Mas não só isso, né, de que Jesus veio na hora certa da história, no momento correto e adequado por Deus, mas também quer dizer para a gente que a vinda de Jesus inaugurou uma nova época, uma nova era, apesar dessa expressão ser estranha por causa de seitas e problemas aí, né? Jesus sim inicia uma nova época, um novo estágio do plano de Deus, uma nova era, que é chamada a era do cumprimento. Enquanto todo o Antigo Testamento nós podemos chamar de a era da promessa, ainda que Deus fosse realizando cumprimentos parciais de suas promessas. Por exemplo, ele promete a Abraão que viriam descendentes dele, que encheriam a terra e que abençoariam as nações, e que ali Deus daria a eles uma terra. Tudo isso a gente vai vendo cumprimentos parciais, né? Mas o cumprimento definitivo do centro das promessas de Deus se realizam na pessoa de Jesus. E por isso, então, a própria vinda de Jesus é chamada da plenitude dos tempos. Vamos pensar, o que é pleno é aquilo que é cheio, né? Pleno é sinônimo de cheio. Então, Deus tem no seu plano, no seu propósito, um momento da história em que a história se completa. E Deus falou, pronto, a história deste mundo, como ele funcionava, foi até aqui. Daqui em diante é uma outra história, um novo homem, uma nova humanidade.
E é justamente o que Jesus veio fazer, né? Regenerar o ser humano, preparar o homem para que ele recebesse o reino de Deus. Porque, pensa comigo, como Jesus, ou o Messias, poderia trazer paz à terra se o homem ainda está aguerrido, se o homem não está em paz com Deus, né? Não era simplesmente Jesus sentar no trono e falar, acabaram-se as guerras, né? Mas o homem ainda está cheio de guerra no seu interior, ainda quer matar o outro, ainda quer, como Caim e Abel, né, assassinar seu próprio irmão. Por isso Jesus vem e trabalha primeiro no coração. Isso era claro para os autores do Novo Testamento, depois do derramar do Espírito Santo, a ponto de algumas referências que eu coloquei para vocês, olha, 1 João, Atos 2, Joel 2, dizerem para a gente que os últimos dias já chegaram, né? Como assim, Emerson? Já chegaram lá no ano 33 depois de Cristo? Então, como assim? Passou 2000 anos que já é últimos dias? Isso mesmo, né? A vinda de Jesus, de fato, marcou o fim de alguma coisa e o começo de alguma outra coisa. E o que é isso, então, que a gente precisa entender, né? Depois vocês olhem essas referências aí, tá? Joel 2 é aquela profecia que nos últimos dias Deus enviaria o seu Espírito e o derramaria sobre toda a carne, né? Quando que acontece isso na Bíblia? Em Atos 2. Então, já é o fim dos tempos, né? A missão de Deus, enviar o Messias para derramar o seu Espírito, é o que marca essa nova era, esses novos tempos que se inauguram, tá? 1 João 2 também fala que vocês já sabem que é chegada a última hora, por isso surgem no meio de vós muitos anticristos, né? Ou seja, essa consciência também. E aí eu tirei uma foto da uma tabelinha que tem aqui na Bíblia de Genebra, explicando como funciona esse plano das eras. Olha que interessante. Vou ficar de costas para vocês, só para eu apontar. Aqui, ó. Na perspectiva judaica, né? Eu acho que eu falei isso aqui. Não, então, talvez em outro lugar. Existiam dois momentos. Existia o mundo presente, Olam Hazé, e existia a era vindouro, Olam Rabá. Falei, não falei? Para unir esses dois tempos, né, era preciso a vinda do Messias. Então, os dias do Messias, ou a era messiânica, é que faria essa ponte entre a era passada, né, o mundo atual, e a era vindoura. Só o que acontece, né? Para os judeus, quando o Messias viesse, toda a estrutura da era presente seria extinguida, para que se inaugurasse a era vindoura. Mas o que Jesus faz? O que acontece? Quando ele vem, ele de fato inaugura a era vindoura, o novo mundo, né? O novo ser humano, mas a era presente ainda continua subsistindo, tá vendo? Em paralelo com a era vindoura. É isso que a gente fala do aspecto do já e do ainda não no reino de Deus. A gente já desfruta uma série de promessas da era vindoura, como a libertação do pecado, como o novo nascimento, a regeneração, né? O fruto do Espírito, a vida em comunhão, o batismo com o Espírito Santo, são coisas do novo mundo, não são coisas da antiga ordem, né? Mas ainda assim a gente ainda adoece, a gente morre, a gente vê a calamidade no mundo, a gente às vezes tem desavenças. Por quê? Essas duas eras estão coexistindo. Até que quando houver a segunda vinda de Jesus aqui, ó, essa era presente de fato vai se extinguir e aquela nova era que já começou com Jesus vai permanecer para todo sempre, tá? Esse é o sentido de plenitude dos tempos, tá? Que ele se completou. Quando ele completou aqui, Deus iniciou uma nova abordagem com o ser humano, né? Que é a concretização, o cumprimento das suas promessas, tá bom? E ainda no mesmo verso, né? Vocês vão ver na bibliografia do curso que eu adotei algumas confissões de fé das igrejas da Reforma Protestante que trabalham como catecismo, né? Eles fazem perguntas sobre temas bíblicos e eles usam versículos para responder essas questões. Essa é uma pergunta também, por exemplo, do Catecismo Maior de Westminster. Qual a necessidade de um mediador entre Deus e os homens, né? Ser homem. Por que está escrito aí nascido de mulher, né? Aí o próprio catecismo responde para a gente, ó. Era necessário que o mediador fosse homem para poder levantar a nossa natureza. Olha que interessante, né? Pedro diz que nós somos participantes da natureza divina. Isso não quer dizer que a gente virou Deus, né? Mas que a gente se tornou digno, por causa da obra de Deus, de se relacionar com Ele de maneira diferente. Não simplesmente como criador e criatura, mas como o espírito de adoção que a gente leu aqui, como pai e filhos, né? Então existe esse elevar da natureza humana. O mediador ele tinha que ser homem para elevar consigo
toda a raça humana. E possibilitar também a obediência à lei. Ou seja, uma vez que um homem cumpriu toda a lei, ele tem a capacidade de fazer com que outros homens também cumpram a lei. Para que ele sofresse, né, e intercedesse por nós, em nossa natureza, isso também é importantíssimo. A gente está estudando no grupo das casas lá da igreja, Esperança, um livro do Tim Keller chamado Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento. Amanhã a gente vai estudar o capítulo 5, lá em casa, inclusive. Lá ele fala, por exemplo, em todas as culturas não existe a figura de um Deus sofredor, né? Porque um Deus sofredor seria considerado fraco, logo ele não teria adoradores, né? A não ser no cristianismo, que a gente tem a própria figura de Deus que se encarna para sofrer, para se identificar com as nossas fraquezas. E como diz o autor de Hebreus, né, ele não é insensível ao nosso sofrimento e à nossa dor, porque ele mesmo, tendo sofrido na carne, né, se compadece daqueles que, à sua semelhança, também sofrem. Então, o Verbo de Deus precisava se encarnar também para sofrer, e assim, se identificando conosco, interceder por nós em nossa natureza. E simpatizar com as nossas enfermidades também, né, levou sobre si as nossas enfermidades e dores, e para que a humanidade fosse adotada por Deus, né? Um homem tinha que ser chamado filho de Deus, para que toda a humanidade, a partir dele, também fosse chamada filho de Deus, e assim tivéssemos conforto e acesso com confiança ao trono da graça. Vocês veem aí que tem muita paráfrase do texto de Hebreus aí, né? Beleza. E para que ele veio? Para resgatar. O que era o resgate ou redenção no Antigo Testamento, pessoal? Eu sempre faço essa pergunta onde eu estou falando, então não sei se eu já fiz aqui, né? Onde surge esse contexto de resgatar alguém, né? E o que é resgatar? Resgatar é comprar de volta. É como num sequestro, né? A pessoa pede o resgate, né? É exatamente isso, é esse sentido. Uma pessoa ela está privada de sua liberdade ou de pertencer a quem ela deveria pertencer, e algo precisa ser feito, um preço precisa ser pago para que essa pessoa volte para o lugar que lhe é devido, né? A obra de Cristo, então, quando a Bíblia diz que é para nos resgatar, é justamente isso, é Jesus comprando a gente de volta para Deus, porque o pecado nos perdeu, né? Nos desviou, nos transviou do caminho, nos fez pertencer a outro, né? Éramos escravos do pecado, da carne, de Satanás, né? E do mundo. Mas através da obra de Jesus, do Espírito Santo, nós somos comprados de volta para Deus, tá? Essa expressão era usada no resgate do primogênito ali no Antigo Testamento. Todo o primeiro filho que nascia, ele tinha que ser entregue para o templo. E aí o pai era obrigado a reaver o filho, né? Mas ele tinha que pagar uma taxa para o templo, né? Um tanto de ciclos de prata lá para poder ter o filho de volta. Acredita-se que Ana, por exemplo, quando consagra Samuel ao Senhor, ela simplesmente não pagou o resgate dele, né? Falou, não, ele vai ser do Senhor mesmo. Não vou resgatar não, porque eu consagrei ele a Deus, né? Porque a tradição era essa, sempre levava ao templo, e aí pagava e pegava de volta, né? Daí vem a tradição cristã de apresentar os filhos na igreja, né? É uma memória, né? Um rememoramento dessa tradição do povo de Israel. E até comprar a própria liberdade, como acontecia em épocas da escravidão aqui no Novo Testamento. Um escravo que juntasse dinheiro suficiente podia comprar a própria liberdade. Aí a gente chega nesses blocos finais, né, do livro. Paulo vai apelar aos Gálatas sobre a experiência que eles têm com Paulo. Falou, vocês me conhecem, eu passei necessidade aí no meio de vocês, por causa de uma enfermidade, né, que por mim eu teria até arrancado os olhos para ficar com vocês, né? Então acredito que era algum problema de vista que Paulo tinha, né? Mas eu tive aí com vocês me conhecem, eu vi vocês receberem o Espírito Santo, vocês receberam o Evangelho e a fé, então o que vocês estão fazendo agora? É esse ponto aí do 12 ao 20. Depois a gente tem essa parte dos filhos de Abraão, que eu falei que a gente não vai comentar hoje, e aí a gente já entra depois no capítulo 5, na questão sobre os juízos sobre aqueles que se desviam do Evangelho, depois o fruto do Espírito e as obras da carne, e por último capítulo 6, quando ele vai tratar de situações de ajudar mutualmente uns aos outros, de ajudar os obreiros e outros assuntos. Vamos lá. Isso aqui é uma coisa muito interessante, pessoal, muito bonita de se ouvir, e a palavra de Deus ela sempre tem algo para nos ensinar, né? Como ovelhas, como irmãos em Cristo, como filhos de Deus.
E como líderes também, né? Da ovelha, do rebanho que Deus confia a gente. Ele tem muitos princípios para nos ensinar. E olha só que interessante que ele coloca aqui, ó. Sejam igual eu sou, pois eu também sou como vocês, irmãos. E assim vos suplico, em nada me ofendestes. Olha só, o tanto de coisa errada que os Gálatas estavam fazendo, né? Estavam desviando do evangelho, estavam escolhendo outro evangelho para seguir, estavam circuncidando a carne, confiando nas próprias obras. Assim, Paulo está nervoso na carta, mas ele vai vir e diz, olha, vocês não me ofenderam em nada, não, apesar de tudo que vocês fizeram, né? Como assim? O que deu na cabeça de Paulo que soltou essa, né? Certamente de que ele estava em consciência que o pecado deles era um pecado contra Deus, né? Eu sei que vocês não fizeram isso contra mim, para me provocar, para me irritar, para fazer uma rixa, apesar de eu mostrar aqui que eu realmente fui chamado por Deus, fui chamado pelo Senhor, de dar carteirada mesmo, de mostrar que o Senhor me usa, que me revelou coisas que não revelou para os outros apóstolos, e eles concordaram comigo, o pecado de vocês não é contra mim. Então, eu não tenho nenhuma ofensa pessoal contra vocês. Então, se arrependam logo, vocês estão em maus lençóis com Deus, para com isso e tal. Qual é a tendência, às vezes, da gente como líder? Né? Ficar ofendido, né? A gente, às vezes, surpreende ou é surpreendido por algum relato de algum pecado, de algum desvio, de algum irmão, e a gente fica chateado com a gente mesmo e fala, poxa, eu não consegui fazer essa pessoa largar esse pecado, eu não consegui fazer esse irmão virar uma pessoa honesta, virar uma pessoa certa. Ei, calma lá, irmãos, você realmente não vai conseguir fazer isso, porque esse trabalho não é seu, né? Eu gosto do que o Piper fala, o John Piper, ele diz o seguinte, que o papel do pastor é fazer com que os irmãos não pequem em paz. Ou seja, né, ele não pode impedir as pessoas de pecarem, mas ele pode trazer um incômodo, né, para aquelas pessoas, elas lembrarem realmente do Evangelho, da palavra, e aí Deus vai fazer a obra, né? E a gente tem que ter essa consciência muito clara, né, como líderes, como aqueles que apacentam o rebanho do Senhor, que por mais que a gente se sinta responsável pelo rebanho e deseje ajudá-lo a não pecar em paz, eles mesmos, né, os líderes, não devem jamais se sentirem responsáveis por não ter conseguido salvar a todos, tá? Isso é algo que compete ao Senhor e a gente precisa reconhecer nossos limites, né? E ainda assim, vamos insistir, vamos continuar tentando, como Paulo diz aí no verso 19, que para que Cristo seja formado nos irmãos, Paulo sente dores de parto, né? É como uma mãe que está ali para parir o seu filho e aquela dor vem, e às vezes o parto dura até 24 horas e Deus me livre. Eu tenho 2 meninos, né? Eu falo com a minha esposa que a gente não vai arrumar outro porque eu não aguento outro parto. Ela, nem foi você, eu falei, não, mas eu senti como se fosse, que ô sofrimento, viu? E a mulher esquece, viu, gente? Assim, é algo biológico que Deus coloca na mulher mesmo, para que ela esqueça, para que ela queira ter outros mesmo, né? Isso não impeça a mulher de ter filho. Mas no homem Deus não colocou isso não, que eu lembro muito bem de sofrimento, né? E Paulo está sofrendo dessa forma. E se você é líder e acompanha alguém, discipula alguém, você sabe que é bem por aí mesmo, né? Mas não sinta como uma ofensa pessoal, assim como Paulo nos ensinou nessa passagem. Então a gente chega aí na parte final, capítulo 5 e capítulo 6, que a gente vai dividir em 3 partes. Primeiro, a liberdade em Cristo, ou seja, quais são os limites da liberdade do cristão. Já que a gente é livre da maldição da lei, já que a gente não deve cumprir a lei esperando ser salvo por isso, confiando nessas obras, o que o cristão deve fazer então? Como o cristão deve viver? Né? Qual é o limite? Até onde eu devo ir? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? O que eu devo fazer? O que eu não devo fazer? Existe esse limite? Claro que existe. Aí Paulo vai então, enfim, pontuar essa questão para a gente, né? No 4º encontro é que a gente vai chegar nesse ponto. Depois ele vai falar do poder do Espírito Santo para nos auxiliar, para nos fazer dar conta de fazer isso, porque na carne, até a obediência a Deus vai ser um fracasso. Mas somente pelo Espírito Santo a gente vai conseguir fazer isso. E por último aí a bênção e o julgamento divino. A gente tem ali a lei da semeadura nesses versos finais e uma bênção final. Resumo desse trecho, né, eu coloquei no próximo slide, que eu vou ler para vocês. Na primeira parte, aí, na primeira sentença, até o ponto final, a gente tem mais ou menos o que já foi dito nos 4 primeiros capítulos. E aí, nesse restinho do parágrafo, aí, a gente tem o que vai se falar mais no 5 e 6. Paulo exorta os Gálatas a manter inabalável
a liberdade obtida pelo sangue de Cristo, e a não deixar que suas consciências fossem enganadas pelas opiniões humanas, já vimos isso. Ao mesmo tempo, porém, lembra a esses irmãos qual é o legítimo limite da liberdade. Ele, então, aproveita a ocasião para realçar a real ocupação dos cristãos, para que não vivessem a desperdiçar seu tempo com cerimônias e a negligenciar questões de real importância. Como propriamente dito, então, para o capítulo 5. Paulo já começa aí, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. E aí vai embora, vai desenvolvendo o argumento, tá? Já que somos livres, né, surge a pergunta aí do final, né? Os cristãos, então, são livres para viver do jeito que quiserem? Né? Vamos descobrir, né? Claro que não, né? Verso 4 aí, De Cristo vos desligastes, vocês que procuram se justificar na lei. Isso a gente já viu, é uma repetição do mesmo tema, já falamos disso, porque não confiam mais na graça de Deus, mas confiam em si mesmo, né? Já falamos disso aí. Mas é pelo Espírito, verso 5, que aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Mais uma vez aí, já começamos a listar, então, a obra do Espírito Santo em nós. O que o Espírito faz em nós? Por que a gente recebe o Espírito Santo? É claro que quando a gente recebe o Espírito Santo, pode ser, né, que junto com essa habitação do Espírito Santo, você receba um dom do Espírito Santo, né? Aí muita gente fala em línguas. Para o pentecostalismo, por exemplo, é uma exigência, é uma evidência, né, de que você recebeu o Espírito Santo, você falar em línguas. Mas a gente sabe que pela Bíblia é um dom, como algum outro, qualquer outro, né? Você pode ter ou não ter e ser cheio do Espírito Santo do mesmo jeito, né? Que evidências, então, a gente tem que a gente é cheio do Espírito Santo? Paulo vai dar um monte aqui nesse capítulo 5. Alguma delas aí, esperança, pessoal. A gente vivia no desespero, na falta de esperança, sem saber do amanhã, né? E assim, o que vai ser do amanhã? O que vai ser de mim? O que vai ser da minha alma na eternidade? Ai de mim, não era o medo de Lutero, né? Ai de mim, porque eu sinto pecados tão grandes e eu não consigo receber o perdão. Eu não me sinto perdoado, porque eu sou uma pessoa tão suja, tão impura, e Deus é tão santo, tão grande, tão exigente. Ai de mim, eu não consigo. E aí ele lê Romanos, né? Que o justo viverá pela fé. Aí ele sente seus pecados perdoados, esse peso tirado dos seus ombros, e há esperança, né? Que é o primeiro sinal aí da habitação do Espírito Santo, né? De que no último dia estaremos com Deus firmes, né? De cabeça erguida por causa da obra de Jesus Cristo. Ou seja, o Espírito Santo, quando a gente recebe ele vem para nós como um selo, como uma garantia, como um carimbo, né? Pensa só num passaporte que recebe um carimbo de autorização para você entrar em determinado país, né? Em Israel tem isso, você tem que receber o carimbo no passaporte. O Espírito Santo é isso. Ele te autoriza a entrar no reino de Deus. Então, uma vez que você tem aquele carimbo ali, não tem como tirar, não tem como rabiscar. Ele vai mostrar para você, ele vai te dar essa esperança e essa certeza de que você é filho de Deus, que você estará com Ele. É o que Paulo fala da evidência interna, né? De que a gente é salvo, né? É o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. É disso que Paulo está falando. Outro elemento aí, né? Já que ele é esse selo, já que ele dá essa esperança para a gente, ele já dá para a gente também elementos da era vindoura para a gente desfrutar agora. Ele já dá para a gente essa alegria, ele já dá para a gente esse livre acesso a Deus, essa certeza de que nossas orações serão respondidas, esse amparo de que a gente não está mais sozinho no mundo, nem largado para fazer o que quer, para viver na carne, achando que todo sucesso que eu conquistar foi por causa da força do meu braço, nem que todo fracasso que eu tive foi porque eu fui um idiota, né? A gente sabe que Deus está cuidando da gente em todo o processo, por isso eu posso antecipar, né? Antegozo, gozar com antecedência, né, a herança da glória, porque o Espírito habita em nós. Sabemos também que somos herdeiros, Paulo falou isso aqui agora, né, das promessas e da aliança dada a Abraão. A gente já verifica isso pessoalmente e a gente verifica isso também na comunidade. A gente começa a ver um povo de Deus abençoado, aliançado, gente com vida transformada, gente com esperança, gente que quer seguir o Senhor em amor, em fé e em esperança. Tudo isso é obra do Espírito Santo, né? Não é à toa que a bênção, né? A bênção apostólica, né? Ela diz que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e o que do Espírito Santo?
É o que a gente fala. Às vezes a gente fala consolações, às vezes a gente fala comunhão, mas na Bíblia está comunhão, tá? Porque Jesus chama o Espírito de Consolador lá em João, né? Aí a gente mistura na hora de dar a bênção e fala Consolador. Mas 2 Coríntios 13:13 fala é a comunhão. E a comunhão do Espírito. Então ele tem essa obra também de unificar, de fazer isso não só em você, mas em você também, em você, e botar todo mundo junto, né? Então, em Jesus dispensa para nós a graça, o Pai nos dispensa o amor, e o Espírito nos dispensa a comunhão, né? Essa união, de sermos herdeiros das promessas como um povo. Isso aqui é uma repetição também, né? Se a gente confia, então, que o Espírito Santo está em nós e nos dando essa esperança, a gente pode saber que a justificação pela fé é verdadeira e confiar no Senhor. Entretanto, se a gente tenta cavar isso com nossas obras, com a nossa vida religiosa, ainda que seja uma vida de oração, ainda que seja uma vida de jejuns, uma vida de, sei lá, de estar na igreja todo dia, sei lá, ser o primeiro a chegar, o último a sair, e tantas outras obras que a gente poderia listar. Se a gente confia nessas coisas para achar que está bem diante de Deus, a gente está buscando uma justificação pelas obras. E isso é uma vã esperança. Não é a esperança que confia naquilo que Deus realizou em nós, mas você está confiando em si mesmo. Paulo, mais uma vez, né, falou, vocês não me ofenderam e tudo mais, mas aí ele volta a ficar bravo com os irmãos, principalmente com os falsos profetas, né, com os falsos irmãos. E no verso 12, olha aí, eu quero ver a versão de vocês, olha. Tomara, eles ficam insistindo, né, para que você se circuncide, né, e tal, tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia, né? Assim, fica meio genérico, né? Mas Paulo fala, gente, vocês estão preocupados em arrancar um pedacinho da pele do órgão genital masculino para ser aceito por Deus? Isso não faz o menor sentido. Você que fica discutindo essas coisas do pedaço que vai arrancar, ou se não vai, arranca tudo de uma vez, poxa vida, né? Quer saber, quer ir para o céu, arranca esse troço e para de brigar por causa disso. Tomara que eles se castrassem, em vez de ficar preocupado com qual pedaço tem que tirar ou não, para agradar a Deus, né? Paulo dá uma voadora aí, né? Nervoso. Puxa o facão, puxa a peixeira, né? E fala, vem aqui que eu vou resolver esse problema para você, né? Aí, verso 13, muito importante. Porque vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Ok, então eu sou livre do pecado, eu sou livre, aliás, já antecipei, eu sou livre da lei, eu não tenho que cumprir aquelas obrigações, aquelas cerimônias da lei, já que eu sou um cristão hoje, né, eu não tenho que guardar o dia de sábado, eu não tenho que comer, deixar de comer porco, deixar de comer determinadas coisas da lei judaica, eu não tenho então que deixar de fazer o ritual de purificação, eu não tenho que fazer o ritual de purificação, eu posso deixar de fazer, né? Eu não preciso guardar as festas bíblicas, eu não preciso, até aí tudo bem, a gente viu que isso são leis cerimoniais que realmente não se aplicam mais ao cristão. Aí começa o problema. Eu não tenho mais que ser fiel à minha esposa, eu não tenho mais que honrar meu pai e minha mãe, eu não tenho mais que deixar de cobiçar as coisas, porque eu sou filho de Deus, tudo é meu, eu posso querer tudo que tem aí no mundo, né? Eu não tenho, e tantas outras coisas desse tipo. A gente pode seguir esse raciocínio até esse ponto, ou tem um ponto antes que eu tinha que ter parado, né? A gente já tinha que ter parado isso há muito tempo. Por quê? A liberdade cristã não é ser livre para fazer o que quiser, pessoal. Pensa o peixe. O peixe vai se libertar, né? Vai se emancipar. Eu quero ser livre, né? Quero ser livre para andar por onde eu quiser. Cansei de nadar aqui, vou para a terra. Pluf! Ufa, agora eu estou livre desse mar, né? Qual o preço dessa liberdade? A própria vida, né? O peixe não vai funcionar nessa outra esfera. Assim também, a liberdade cristã, ela não é uma liberdade de tudo, de qualquer coisa, sem critério, né? Ela é uma liberdade do pecado.
A gente foi livre do pecado, a gente não foi livre para pecar. Não faz o menor sentido fazer isso. Jesus vinha te libertar e fala, vai lá, meu filho, agora faz o que você quiser, no último dia eu venho e te busco, né? Isso é hipocrisia, isso é um grande pecado, gente, a gente pensar dessa forma. Isso se chama libertinagem. E existem diversas exortações bíblicas e neotestamentárias sobre isso. Pedro, Judas, Paulo são os que mais exortam sobre esse tema. João também, né? Sobre o perigo de achar que uma vez que Deus te libertou do pecado e você não precisa cumprir a lei para ser salvo, você não precisa cumprir a lei de forma nenhuma. Não é assim, né? A gente precisa cumprir, por quê? Porque para as boas obras fomos salvos. A gente leu isso lá, Efésios 2:10, né? Mediante a graça fosse salvos, né? Pela fé, mediante a graça, não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, né? Não por meio de obras, né? Mas para que andássemos nas boas obras que Deus de antemão nos preparou. Que boas obras são essas? Fidelidade a Deus, obediência aos mandamentos, que se resumem, como Paulo disse aqui, no amor. Pensa comigo, se a gente fizer um checklist dos 10 mandamentos, comparados com os 2 principais mandamentos que não estão nos 10, que é amar o Senhor Deus de todo coração, alma e poder, e amar o próximo como a ti mesmo, tudo isso se aplica aos 10 mandamentos. Pensa só, não terás outros deuses diante de mim. Claro que eu vou amar só o Senhor acima de todas as coisas, né? Não criar para si imagem de escultura, nem se curvar ou adorá-la. Mesmo princípio, né? Só a Deus eu devo amar. Que mais? Não usar o nome de Deus em vão. A gente vai pensando, né? Não, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Se eu amo Ele, eu vou respeitar, né? Pensa só, eu amo minha esposa, eu vou sair sujando o nome dela para todo lado. Eu amo meus pais, eu vou sair falando coisa errada deles, bobeira, e falar que eu vim em nome do meu pai fazer um monte de besteira aqui? É claro que não, né? Sei lá, vamos seguindo. Guarda o dia de sábado, ter um dia de descanso. Eu falei isso aqui, né? Não ter um dia de descanso é imoral, né? Diante de Deus. É uma falta de consideração com o Criador que te criou com ciclos, né? De trabalho e descanso, né? Você ficar 24 horas por dia, toda semana trabalhando, né? Eu falei que existem escalas, não estou falando de escala de trabalho, tá, gente? Estou falando de viver para trabalhar, né? Viver. Minha vida é o trabalho, né? Já viu gente que fala isso, né? Falou, opa, como assim, meu irmão, né? E assim vai fazendo checklist, né? Assim, honrar pai e mãe, amor ao próximo, né? Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. Tudo isso está amarrado no princípio, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por isso Paulo resume, né, a lei ao dizer que toda a lei se cumpre em um só preceito, tá? É disso que ele está falando aqui para a gente. É muito comum, pessoal, a gente ler em comentários cristãos e muito bons, comentários bons, gente séria, gente boa mesmo. Mas eu acho que às vezes a pessoa não pesa a consequência do que ela pode estar afirmando e às vezes acaba contradizendo o que o próprio Jesus falou. Por exemplo, Mateus 5,17, Jesus fala: eu não vim para anular a lei, mas vim para cumprir, né? Aí você vai e fala, não, se a gente não tem que cumprir mais essas coisas da lei, Jesus anulou a lei. Ué. Né? Tem uma contradição aí, né? Se ele acabou de falar que não veio anular, por que eu estou falando que ele anulou, né? Tem problema comigo ou tem problema com Jesus? Acho que o problema está comigo, né? Então, os pingos nos i precisam ser colocados, né? Parte da lei não precisa mais ser cumprida por nós, porque Jesus já cumpriu em sua carne, mas ele não anulou. Pensa só, Jesus anulou os sacrifícios? Vamos pensar comigo, pensa na consequência dessa afirmação. Jesus anulou os sacrifícios? Olha só, ele anulou a exigência de sacrifícios, digamos assim, né? Nesse sentido. Mas se ele anular o princípio de sacrifício, ele não pode ter morrido por nós. Está vendo como é grave a gente falar que Jesus anulou alguma coisa, né? Num sentido, a gente pode explicar que sim, mas em sentido absoluto não, né? Não pode ter sido, né? Senão, como que ele vai morrer por nós, né? Se ele é o sacrifício perfeito, né? Que está lá diante de Deus Pai, sempre patente, né? Às vistas de Deus Pai, né? Por isso a gente pode pedir perdão a Deus mediante o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado, né? Ué, que sangue é esse? O sangue do sacrifício, que ainda é eficaz, ainda é eficiente, né? Então, nesse sentido, a gente precisa pensar. O próprio Paulo também não está dizendo aqui que a lei não existe mais, né? Que acabou a lei. Não. Se Paulo está afirmando que Cristo não anulou a lei, nem deixou nem a aboliu, né?
então é isso que a gente deve confiar mesmo, né? Que ainda tem uma valia. E aí a aula da outra semana a gente falou dos papéis da lei, né? Que foi muito importante nesse ponto. Muitos aspectos externos da lei, resumindo então essa aula de semana retrasada, tais como as prescrições sociais e alimentares, devem ser reinterpretadas à luz do Novo Testamento e da obra de Cristo. Mas as exigências morais da lei continuam a afirmar a vontade de Deus quanto ao comportamento dos cristãos. Isso é muito importante a gente pontuar. Eu citei semana passada o trecho de Paulo lá em Coríntios, que fala que eu mesmo, né, como se fosse sem lei, mas não sem lei para com Deus, né, mas debaixo da lei de Cristo. Lembra que eu citei isso de Coríntios, né? Então tá falado. Vamos seguir. Continuando na obra do Espírito Santo, olha, o poder que ele dá para a gente vencer as batalhas. Olha que interessante, ó. Mas digo, andai no Espírito e não cumpreis os desejos da carne, porque a carne anseia o que é contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Se sois, porém, guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, inveja, facções, dissensões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como antes já preveni. Os que praticais tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Os quais são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se viver no Espírito, andais na mesma forma pelo Espírito. Não vos torneis vangloriosos, imitando uns aos outros, invejando uns aos outros. Trecho famoso, né, pessoal? A gente lê ele bastante, escuta ele bastante em pregações e fala para a gente dessa luta, né? Vamos falar de guerra, então. A carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, né? Porque são opostos entre si, né? O verso 17 vai dizer isso, né? Por quê? Um briga com o outro e o Espírito insiste em brigar com a carne? Para que você não faça só o que você quer. Olha que interessante, a conclusão do verso 17 aí, ó. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ué, quer dizer então que a liberdade não é fazer tudo o que eu quero? Não, senhor, né? Paulo, mais uma vez, põe os pingos nos is, para a gente entender que liberdade cristã não é ser escravo do seu querer, da sua própria vontade, né? Tem uma música daquela banda que chama Canto Verbo, que se chama O Retorno. Ele fala do filho pródigo, né? Aí no refrão ele fala assim, esqueci como é que começa, mas esse trecho é assim: escravo do meu querer, buscando o prazer, com porcos eu comi. Como que o filho pródigo achou que estava livre, mas na verdade ele estava sendo escravo, né? E a gente, igualmente, se a gente se entrega às nossas paixões, você não está sendo livre de fazer o que você quer, você está sendo escravo da sua vontade, porque a vontade de Deus não está sendo importante para você, não está sendo maior para você do que seu próprio interesse, sabe? Então esse é o ponto. Mas vamos lá, olha só como é importante a gente estudar as Escrituras. Paulo falou então que a ferramenta, que o recurso que a gente tem, tanto para a salvação quanto para a santificação, para a vida com Deus, para o processo que a gente tem aqui até o dia final, quando a gente vai estar com Jesus, isso a gente chama de santificação, ele deve ser andando no Espírito. Andeis no Espírito, para que não satisfaçais a vontade da carne. O que é andar no Espírito? E como que eu ando no Espírito? A gente precisa entender, né? Como que a gente vai obedecer uma instrução bíblica se a gente não sabe o que é, né? É claro que por acidente, entre aspas, ou por providência de Deus, a gente vai às vezes obedecer a Deus, porque Deus cuidou para a gente obedecer. Às vezes a gente vai sentir até algo do coração mesmo, de Deus direcionando a gente, da gente não fazer uma coisa errada,
Tenho certeza que todo mundo tem algum testemunho de alguma situação assim, né? Que você estava para tomar uma decisão e tal, de repente você sentiu algo, falou, não, não faz isso não. Ou você sentiu de ajudar alguém, sei lá. São várias situações que a gente passa que às vezes o Espírito de Deus fala com a gente e nos move mesmo a agir nessa situação. Mas existe também algo objetivo nisso. Não é sempre, vou parar assim até eu sentir Deus me falando o que eu tenho que fazer. Às vezes Deus se comunica de maneira objetiva também para a gente. Deus pode falar com você através da boca de um irmão. Deus pode falar com você através da palavra, que é o principal ponto, que é onde eu gostaria de chegar com vocês, né? Qual é a obra do Espírito Santo, né? Mais uma delas. E o que é andar no Espírito, então, segundo a própria Bíblia? Qual é essa ferramenta, então, para não viver pecando, para não viver amigo da carne ou fazendo somente a sua vontade? Vamos ver aqui no próximo slide, ó. Vou pedir para vocês lerem, não precisa, está aí no texto, está aí no slide. Esse texto aí para a gente, ó. 1 Coríntios 2:12. Paulo acabou de listar aquele trecho lá do profeta, né? Acho que é Jeremias, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Mas a nós Deus revelou, ou seja, ninguém sabe o que Deus está fazendo, mas a gente sabe, né? A gente sabe, porque em Jesus nós somos feitos filhos de Deus, né? E a gente não tem recebido o Espírito do mundo, ele continua, né? Mas sim o Espírito que vem de Deus. Aí ele fala, para que a gente tem recebido o Espírito de Deus? Para que conheçamos aquilo que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então está aí mais um papel do Espírito Santo para nós. Lembrar a gente, nos ensinar, fazer com que a gente conheça tudo que Deus nos deu de graça. Tudo aquilo que a gente recebeu. O Evangelho, gente, a bondade de Deus em nos alcançar, a adoção, tudo aquilo que por graça Deus nos comprou, nos resgatou, nos deu, nos atribuiu, nos fez ser, a gente deve recordar pelo Espírito Santo. Olha só, como às vezes é bem diferente do que a gente pensa, né? Assim, eu mesmo aprendi muito que não, andar no Espírito é ser cheio do Espírito. E eu sou cheio do Espírito quando eu entro em mistério, né? Vamos dizer assim, né? Linguagem bem pentecostal, né? Quando eu entro em mistério, eu estou cheio do Espírito Santo. Então, eu vou parar de pecar quanto mais em mistério eu tiver. Ou seja, se é assim, então eu não posso trabalhar, eu não posso interagir com as pessoas, não posso visitar meus parentes, porque tudo isso vai me contaminar. Eu tenho que estar sempre nesse estado de aura, né, cósmica, sei lá, leve como a pluma, cheirando lavanda, né, para eu poder agradar a Deus. Ser cheio do Espírito é isso, né? É o cara que levita, né? Vai voando assim, né? Quase, né? Porque ele não tem nada que toque a terra, né? Não é isso que é ser cheio do Espírito, segundo a Bíblia. Ser cheio do Espírito é ter sempre na mente e no coração tudo aquilo que Deus realizou por você. Pensa só, se diante daquela tentação estivesse claro aos seus olhos tudo que Deus é e fez por você, você sucumbiria à tentação? Claro que não. A gente cai, a gente peca, porque a gente esquece dessas coisas, porque essas coisas não estão ali diante dos nossos olhos, né, como deveriam estar. A gente ignora, a gente embota, a gente esquece. E como que eu faço para isso estar mais nos meus olhos possível? Lendo mais a Bíblia, orando mais, estando mais em comunhão com os irmãos. É a forma como Deus usa mecanismos humanos para comunicar para a gente essas coisas que a gente leu aqui, né? Tudo aquilo que Deus nos deu gratuitamente, tá? Por isso é importante a vida comunitária, por isso é importante a gente ler a palavra, por isso é importante uma vida de oração, sim, né? Quando eu digo essas coisas místicas e tudo mais, eu não estou indo contra os princípios verdadeiros da palavra de Deus, de uma vida de santificação, de consagração, de abstinência, sim, de algumas coisas e de algumas situações, mas não é correto o crente ermitão, asceta, né? Que não tem nada com o mundo. Não, eu só vou agradar a Deus quando eu estiver vivendo 100% da obra, se eu trabalhar para a igreja. Aí como é que fica? Numa igreja de 50 pessoas que tem o pastor e a secretária da igreja que trabalha na igreja e o resto. Nunca vai agradar a Deus? Como é isso, né? Não é isso, meu irmão. Não é só quando a gente estiver nesse ponto que você vai agradar a Deus. Deus quer que você agrade a Ele naquilo que você faz, no seu tipo de trabalho, no seu estudo, na sua escola, seja lá onde você estiver, você deve levar o nome de Deus com você, tendo sempre em consciência, né, na sua mente e no coração, aquilo que Deus te deu por graça. Isso é andar no Espírito, né? É manter a consciência cheia da verdade de Deus.
é viver da fé, confiando na graça, lembrando pelo Espírito Santo tudo o que Deus fez por nós. Por outro lado, então, o que é o caminho da carne, né? O que é a concupiscência ou o desejo da carne, então? É você simplesmente ser você mesmo, digamos assim, em termos pecaminosos, em termos da natureza humana, pecaminosa, adâmica, né? Você seguir o exemplo do seu pai Adão. É isso. É simplesmente assim, não é algo elaborado demais, não. É mais simples do que parece, e é mais fácil do que parece também, né? Porque nesse mundo, nessa era que ainda jaz no maligno, a nossa tendência é se conformar a ela. Mas Paulo diz, em Romanos 12, né? Mas não vos conformeis com esse mundo, mas renoveis a vossa mente, né? Através da palavra de Deus, entregando vossos corpos como sacrifício vivo ao Senhor, que é o vosso culto racional, Romanos 12. Então, vamos lá, vamos continuar. Isso é interessante, né? Isso é interessante. É tão natural para o ser humano pecar como é respirar nesse mundo. Entretanto, para o cristão, para o crente, para aquele que foi regenerado, lembra, ele já tem uma nova natureza nele, ele já tem uma nova realidade que foi inaugurada por Deus na vida dele. Então, o que começa a ser natural para ele também por obra do Espírito Santo? O oposto também é verdadeiro, né? O desejo do Espírito nos liberta da carne e da lei. Deus não só te ensina o que Ele fez através da obra de Jesus e tudo mais, mas Ele te dá poder para viver como Jesus, para viver como um discípulo verdadeiro, porque a gente aprendeu aqui que na nossa força a gente não vai conseguir. Então, ao lembrar dessas coisas, a gente também deve pedir a Deus socorro e ajuda para que a gente possa ser obediente àquilo que Deus exige de nós e assim apresentar frutos para a glória de Deus. Paulo vai listar para a gente aí, né, do verso 19, né, em diante, as obras da carne. Só de curiosidade, né, Paulo começa com coisas bem escandalosas. E é interessante a gente pegar isso dentro do argumento maior de Gálatas. Por que Paulo, de repente, começou a listar um monte de pecado assim, do nada? Primeiro, porque ele está falando da liberdade cristã. E como assim? Lembra que a gente leu aqui alguns slides atrás, um parágrafo grandão, em que Paulo falou o seguinte: olha, vocês estão dando importância demais para as cerimônias, para se vai circuncidar ou não, se vai guardar a festa ou não, e vocês estão esquecendo de coisas assim, importantes e principais, que é amar o próximo. O que equivale mais, você amar o seu irmão ou você fazer determinado rito judaico, né? É lógico que é amar o irmão. Existem pesos de importância dos mandamentos de Deus. E isso que Paulo está chamando eles à consciência. Olha o verso 15, antes de eu listar as obras da carne. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Qual era o resultado, o fruto podre, a obra que estava resultando do legalismo dos Gálatas? Intolerância, falta de amor, ódio. Você já encontrou algum irmão que acha que só ele está certo e todo mundo está errado? Essa pessoa começa a ficar intolerante, ficar chata, às vezes até para de ir em alguma igreja, né? Fala que todas as igrejas estão erradas, são Babilônia, né? Está na moda isso agora, gente. Esse tipo de heresia em que as pessoas se reúnem com grupos da internet, ouvem um monte de baboseira, fala que o nome de Jesus não é esse, não sei mais o que. Gente, não é um ou dois casos não, tem muita gente que chega para mim com esse problema e a pessoa entra nisso de cabeça. E aí você verifica aqui com Gálatas, né? Esses dias uma irmã estava pedindo aconselhamento, que o marido dela estava dessa forma. Aí eu falei, não, irmã, veio a calhar na hora que eu estou ensinando o livro de Gálatas, e olha o que Paulo fala, né? Aí mostrei justamente isso. Falei, qual é o fruto de todo esse convencimento que ele tem tido? Como que ele está vivendo diante de Deus, em uma vida piedosa, né? Falei, não tem não, só odeia, só aponta o erro, só fala que está errado e não sei o que e tal. Isso é uma porta de entrada que vai chamar uma série de outras coisas. Aí Paulo lista para a gente, né? Isso não é uma lista exaustiva de tudo o que vai acontecer, mas coisas afins. Paulo ainda diz isso aqui no texto, né? E ele começa com coisas escandalosas. Olha aí, verso 19. Prostituição nu. Paulo já começou pesado, né? Impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias. E aí começam as coisas mais interiorizadas, olha só. Não, essas coisas de fora eu não faço não. Mas então vamos mais fundo, vamos mais para dentro.
ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Aí Paulo começa do maior para o menor, depois vai para o maior de novo. Olha, é um princípio da hermenêutica judaica, né? Aí ele amplia de novo, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes. E eu já digo que quem faz isso não vai herdar o reino de Deus. São sinais, gente, que a gente vê, de fato. Quando a pessoa começa a se desviar do evangelho, ainda que esteja se alegando ser crente e confiando num legalismo, quanto mais você acompanha essa pessoa de perto, mais você vai vendo esses problemas acontecendo, de fato. Porque confiar na carne é deixar de confiar em Cristo. A confiança que a gente pode dar é um só, gente. É lógico que existem níveis de confiança. Você tem que confiar no seu amigo, tem que confiar no seu irmão, tem que confiar na sua esposa, você tem que confiar que o seu patrão vai depositar seu salário no fim do mês, né? Tem níveis de confiança. Mas a confiança salvífica é só em Jesus. Se você começar a confiar em si mesmo para a sua salvação, você vai começar a demonstrar essas obras da carne. São pecados que vão sinalizar onde está o seu coração, né? Porque, como a árvore, né? Teve algum poeta que disse isso, é o nosso coração, né? Para onde ele se inclina, ele cai, né? Então, é bem um sinal disso, né? Se a gente está se inclinando para confiar em si mesmo, você vai cair ali, vai se encontrar consigo mesmo, em vez de encontrar com Deus. Mas o fruto do Espírito é legal o contraste, né? Paulo falou, as obras da carne são um monte de trem, mas o fruto do Espírito é. E o fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito é. Olha que interessante, né? A gente normalmente entende como frutos separados, como coisas independentes, né? A gente vai e diz, não, esse fruto do Espírito eu já tenho, né? E olha para um e fala, né? Não, preciso desse outro fruto do Espírito. Mas Paulo usa o singular para a gente, né? Ao dizer o que é o fruto do Espírito. Ele é uma obra do Espírito em nós que vai produzir todas essas coisas. Tá certo que pode ser em maior ou menor escala, visivelmente, na sua vida, né? Mas uma está amarrada com a outra. Pensa em dois tipos de figuras diferentes. Pensa em um fruto que no miolo ele é mais de um jeito e para fora ele é de outro jeito, é outro aspecto, né? Quanto mais para fora ele é mais de um jeito, quanto mais para dentro ele é de outro jeito. Mas é o mesmo fruto, né? Aí você fala, não, o miolinho é o melhor, que é aquela parte mais doce, né? Mas a casca eu também como, né? Pensa nesse fruto aí, talvez a goiaba, sei lá. Usem a imaginação aí, né? Imaginar é preciso. Outros autores vão dizer que ele funcionaria como uma mexerica, né? Em que é um fruto só, mas ele tem vários gomos também, né? Esse é o fruto do Espírito em nós. E é interessante as figuras que Paulo usa aqui como obra da carne. Obra é o quê? Aquilo que você precisa, quem mexe com obra sabe o que é, né? Está mexendo com obra, né? Aquele trem que dá trabalho, né? Dá trabalho, dá uma canseira, essa é a obra da carne. É um trem que apesar de basta existir para querer fazer, por causa do pecado, é um trem que vai te dar trabalho, vai te dar problema, né? Mexer com obra é caçar problema, né? Então, mesmo princípio aqui na Bíblia, né? A obra da carne é algo que está causando problema para você, é algo que você faz com suas próprias mãos. Você é totalmente responsável por isso. Já o fruto do Espírito, não. O fruto é de quem? É do Espírito, né? É algo que ele produz em você. Olha que interessante. O que você precisa para dar o fruto? Está plantado no lugar certo, né? Se é aquela árvore frutífera que está plantada junto às margens, né? Ribeirinhas ali, recebendo sempre a nutrição da água. E o que é a água na palavra de Deus? A própria palavra de Deus, né? Estando ali sendo regado, naturalmente, pelo Espírito Santo, essa água vai entrar na sua vida, vai te limpar, te purificar e fazer você viver em amor, te capacitar a amar aquela pessoa que você não queria amar, né? E Deus é verdadeiro quanto a essas coisas, gente. Assim, eu dou aula em projeto social, né? Já falei com vocês outras vezes, meninos lá do Morro das Pedras, de 6 a 15 anos. Terça-feira foi um dia muito difícil para mim, muito difícil mesmo. Ninguém estava colaborando, ninguém queria saber de nada, sabe? Estava na sala e ninguém estava, é a mesma coisa, um batendo boca com o outro, levantando para brigar e tal. Às vezes é assim, mas nem sempre. Esse dia estava demais, xingando palavrão e tal. Você fala, pô, cara, eu não saí de casa para ouvir isso, o que você está fazendo e tal? Nem aí, pá. Fiquei tão estressado que precisei tirar uns meninos de sala e tal, tive que chamar a atenção para outros, deixei de castigo, fiz um monte de coisa, né? E aí saí mal, fiquei mal mesmo, foi de manhã ainda, assim, terça de manhã, o resto da semana ficou abalado por causa disso e tal. E aí, na quarta-feira, né, que eu ia dar aula para essa turma de novo, eu fui já para o projeto, assim, pensando, eu falei, o que eu vou fazer para me vingar desses meninos?
Eles vão comer o pão que o diabo amassou, né? Eu fui pensando assim, aí, assim, ao mesmo tempo que eu pensava isso, falava, não pagueis mal por mal, né? Aí ficava aquele conflito, né? É a guerra aí, é a guerra da carne contra o espírito, né? E tal. E aí Deus usa até a mula para falar com a gente, né? Aí eu estava ouvindo uma música lá, nada a ver, ouvindo Charlie Brown, Pontes Indestrutíveis. Fala assim, como é que é? Buscando um novo rumo que faça sentido nesse mundo louco, com o coração partido. Eu tomo cuidado para que os desequilibrados não abalem minha fé, para encarar com otimismo essa loucura. Eu falei, é Deus. Eu falo, Deus, faz sentido, né? Então, aí o final da música é, só o amor constrói pontes indestrutíveis. Eu falei, né? Eu tenho que amar esses meninos. Aí fui de boa, cheguei lá, bom dia, cara, você tá bom e tal, chega aí, senta aí e tal. Mas nem me respondia. Falava, pessoal, ela falou que nunca mais vai conversar com você por causa de ontem. Então, eu falei, não, vamos continuando e tal. E para a glória de Deus, no final da aula já estava todo mundo bem. Todo mundo interagindo, tudo normal. Esse é o fruto do Espírito, tá vendo? Não é resultado de esforço, né? Ah, não, porque eu sou uma pessoa boa, eu vou amar, eu vou fazer, porque eu dou conta. Eu não estava dando conta, mas pedi socorro a Deus e Deus respondeu a minha oração. Graças a Ele por isso, né? E aí produz isso, né? Produz isso para a gente. É interessante da lista que Paulo dá do fruto do Espírito, como ele começa, né? O que encabeça o fruto? O amor. Aí você pode pensar que é o miolo mais gostoso ou é a parte mais de fora, tanto faz, né? Mas isso vai ser importante para a gente. E qual é o último aspecto do fruto? O domínio próprio. Olha que interessante, né? Como que uma coisa tem a ver com a outra, né? Amor não é um sentimento que vem. Se vier o amor, eu amo. Não, ele é fruto do domínio próprio também. Eu escolho amar, é uma decisão, é uma ação governada, é claro, gerenciada, administrada, né? Dispensada pelo Espírito Santo. E tudo isso vai operando junto, né? Amor, domínio próprio, paz, alegria, né? Tudo isso é resultado da obra de Deus em nós, né? A gente deve clamar a Ele para que esse fruto esteja sempre diante de nós. Os gomos, né, eu falei aí, né, são cercados por amor e domínio próprio, um gerando e alimentando o outro. Como o cumprimento da lei é o amor, ele se manifesta em alegria, paz, longanimidade. Isso é interessante também, né? Porque perguntar, você ama seu irmão? Todo mundo que vai responder que ama, né? Vai ter um doido aí que vai falar, eu não amo não, aquele ali não. A gente vai falar que ama, né? Aleluia, irmão, vira para o seu irmão, fala eu te amo, irmão, né? A gente não fala isso frequentemente, né? Qual o resultado? Se você ama seu irmão, como você demonstra isso? Aí, ó, alegria, se alegrando com ele, tendo paz com esse irmão, tendo longanimidade, atos de bondade com ele, né? Fazendo o bem para com ele, sendo fiel nas relações, sendo uma pessoa mansa e tratável, né? Você fala que ama seu irmão, mas não apresenta essas coisas, simplesmente você não ama seu irmão, meu querido. Você precisa se arrepender e pedir a ajuda de Deus, né? Como eu. Vamos lá. Como eu preciso. Estamos quase acabando, gente. Beleza, já falei disso, devorando um ao outro. A carne, ela tem esse tipo de atitude, né, pessoal? Enquanto o Espírito, ele produz o fruto espontaneamente, pela obra de Deus, a carne tem esse desejo de consumir tudo, de devorar tudo que está no seu caminho, tudo que está na sua frente, né? Eu quero devorar, eu quero consumir, quero para mim, preciso, né? Eu preciso, eu só existo se eu tiver isso, é meu, é tudo meu, né? Chegamos, enfim, no capítulo 6, né? E aí Paulo vai falar da ajuda que um irmão deve dar ao outro, né? Se você, irmão, né, está em condição de ajudar alguém, né? Já que vocês são espirituais, né? Corrija quem está em pecado com brandura e guarda-te para que também você não seja tentado, né? E aí tem um ponto aí que eu não vou passar slide por slide, mas que eu queria comparar com vocês. Olha o verso 2 do 6. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ou seja, a gente tem que ajudar o irmão, tem que suportar o irmão, levar ele no colo, dividir a carga, porque às vezes é pesado demais carregar sozinho, né? Então a gente precisa realmente de um ombro amigo e irmão para nos ajudar. Mas olha o verso 5. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mais uma vez, né? Pô, Paulão, bateu a cabeça, amigo? Como assim, né? Eu tenho que levar um pelo outro ou tenho que levar sozinho, né?
Ah, mas não é a mesma expressão, olha aí, levai as cargas uns dos outros, e o outro verso é, cada um deve levar o seu próprio fardo, né? Uai, o que isso quer dizer então, gente? Eu coloquei aqui para a gente. Paulo quis dizer no verso 2 que a gente deve ajudar as pessoas a resistir à tentação do pecado. Tá difícil, irmão? Eu sei que tá, mas conta comigo em oração e tal, o que eu posso te ajudar e tal. Nesse mesmo quadro, por exemplo, de trabalhar, às vezes a pessoa com problema de pornografia. Tem ferramentas, por exemplo, que pode ajudar a pessoa, lógico que ele precisa da libertação do Espírito Santo, né? Mas ele precisa também de uma estrutura que o impeça, né, de acessar essas coisas, né? Às vezes, por exemplo, a pessoa vai mudar, vai bloquear sites, por exemplo, de pornografia, e não vai ter a senha, né? Então, pronto, um amigo foi lá, criou uma senha para ele e falou, pronto, está bloqueado, nem se você quiser você vai fazer, né? Isso é levar a carga um do outro, né? E o fardo, então, né? É que a gente não deve nos orgulhar de achar que a gente é o bambambam, principalmente quando a gente ajuda os outros, né? Falou, não, eu ajudei o irmão, então agora, beleza, eu sou o cara, nunca mais vou cair nisso, né? Não, a gente deve saber que a gente tem um fardo para carregar, uma responsabilidade também de lidar com as nossas dificuldades. E não nos orgulhar e achar eu sou tal, né? Eu só ajudo os outros e eu não tenho nada que carregar. A gente tem também uma responsabilidade pessoal com tudo aquilo que a gente faz, né? Todos nós somos responsáveis perante o Senhor. Acho que eu vou encerrar por aqui.